Então agora vamos para a parte que realmente nos interessa. Quais são os corticoides ou glicocorticoides que são usados na terapêutica? Essa tabela nos traz os corticoides mais importantes que são utilizados, bem como algumas das suas características. Lembro a vocês que todos os corticoides eles têm uma ação anti-inflamatória e eles também têm uma ação mineralocorticoide, ou seja, é a ação que é referente ao metabolismo do sódio. Para entendermos essa tabela, nós temos na primeira linha a hidrocortisona e as suas propriedades e características. Vocês estão vendo que nela todos os parâmetros estão como um. Isso significa que vamos comparar todos os outros medicamentos com a hidrocortisona. É como se ela fosse o nosso padrão. Então, nós vamos comparar essa mesma atividade das outras moléculas em relação à hidrocortisona. Se essa propriedade ou característica vai ser maior ou menor que a hidrocortisona. Por que a hidrocortisona? Porque ela é a mais similar com o nosso cortisol endógeno. Na primeira coluna, está nos mostrando a afinidade com os receptores de corticoide. Não precisa dizer que quanto maior a afinidade da nossa droga, melhor vai ser o seu efeito. Na segunda coluna, nós vamos ter o efeito anti-inflamatório, que é o que nos interessa neste momento. Na terceira coluna, nós vamos ter aspectos relacionados aos mineralocorticoides ou à retenção de sódio, que neste momento não nos interessa. O corticoide será tanto melhor quanto melhor for a afinidade com os receptores, melhor for a atividade anti-inflamatória e menor for a retenção de sódio. Considerando isso e olhando pela ação anti-inflamatória, nós temos aqui destacados a dexametasona e a betametasona, que são 30 vezes mais potentes no quesito ação anti-inflamatória do que o próprio cortisol do nosso organismo. A afinidade deles com o receptor não é a maior, mas é uma boa afinidade. E o que vemos aqui na retenção do sódio? Mínima ou desprezível. Essa é a razão que faz com que esses dois medicamentos sejam muito utilizados na corticoterapia. Na última coluna da tabela, nós temos alguns comentários sobre toxicidade, efeitos colaterais e etc. Essa figura traz algo semelhante à da tabela anterior. Nós temos aqui cada um dos medicamentos e qual é a proporção entre a sua ação anti-inflamatória e a sua ação mineralocorticoide que está relacionada com a retenção de sódio. Então, nós temos a hidrocortisona e a cortisona, cujas duas atividades são proporcionalmente iguais. E aí nós temos os corticoides de ação intermediária, em função do seu tempo de meia-vida, que já melhora um pouquinho, porque nós temos a ação anti-inflamatória bastante superior à ação da retenção de sódio. E aí nós temos, como já dissemos, a betametasona e a dexametasona, que tem uma atividade anti-inflamatória muito superior, que tem um tempo de meia-vida mais longo. Já os mineralocorticoides são drogas que terão interesse quando formos estudar a farmacologia do sistema excretor. Um detalhe muito importante quando tratamos do tratamento com corticoides é o desmame. Lembra que falamos ali atrás, quando fazemos o uso exógeno, ou seja, quando ingerimos, quando administramos corticoides, e esses corticoides caem na corrente sanguínea, eles também vão fazer retroalimentação negativa ou feedback negativo com a nossa hipófise e o nosso hipotálamo. Isso significa que durante o tratamento nós reduzimos muito a produção endógena de cortisol. E vale lembrar, como os corticoides eles participam de vários aspectos do nosso metabolismo, ele é fisiológico. Nós necessitamos da produção diária de cortisol para que o nosso metabolismo aconteça adequadamente. Se durante o tratamento com corticoides essa produção endógena fica reduzida, se formos retirar a medicação, nós temos que dar um tempo para o nosso organismo voltar a produzir cortisol endogenamente. Por isso, a retirada do medicamento deve ser feita sob o sistema de desmame. Ela tem que ser retirada aos poucos para que também o nosso organismo, aos poucos, volte a produzir o cortisol. Trouxemos aqui um exemplo para vocês. Então, o paciente faz tratamento com 80 miligramas de prednisolona por 6 meses. E aí ele precisa fazer a retirada dessa medicação. Já não precisa mais, vamos retirar. Das 80 miligramas que ele utilizava,
Nos primeiros 4 dias de desmame, ele passa para 60 miligramas. Nos próximos 4 dias, para 40. Nos próximos 4, para 20. E assim por diante, até que este indivíduo vai levar 12 semanas ou 3 meses para retirar por completo essa medicação. Dessa forma, o organismo volta a produzir normalmente e o paciente não tem nenhum prejuízo. Um paciente que usa corticoide por um longo tempo, que faz uma retirada abrupta, ele entra numa profunda depressão, que tem fundo fisiológico mesmo, metabólico, e que traz grandes prejuízos. Então, isso deve ser evitado. Depois de visto tudo isso, então, quais são as indicações dos AIs? Primeiro de tudo, ele é o mais potente anti-inflamatório, como já percebemos ao longo dessa aula, e ele é muito indicado para doenças autoimunes, como, por exemplo, artrite reumatoide, hepatite crônica e tantas outras doenças autoimunes. No transplante de órgãos, já que ele tem uma ação imunossupressora e ele vai impedir a rejeição daquele órgão. No caso dos transplantes de órgãos, às vezes o paciente usa corticoides por um longo período e depois se livra deles através do desmame, mas existem pacientes que vão ter que fazer o uso dos corticoides por toda a vida. Ah, professora, mas aí não vai surgir todos aqueles efeitos colaterais, a síndrome de Cushing? Sim, mas é a única forma que temos do órgão não ser rejeitado. Também são indicados para manifestações alérgicas, em especial nas crises de asma, no tratamento da asma, veremos isso depois lá na farmacologia do sistema respiratório. Algumas doenças hematológicas, já falamos disso, como a leucemia, por exemplo. Doenças dermatológicas, como fogo selvagem, que na verdade é uma doença autoimune, urticária pigmentosa, etc. Algumas doenças renais, respiratórias, doenças do sistema nervoso central, como um traumatismo craniano. Nós sabemos que uma inflamação cerebral é muito complicada pelo fato de que o cérebro fica confinado dentro de uma caixa craniana e não temos espaço para a inflamação, nós não temos espaço para a exsudação de líquido. Então, qualquer trauma ou inflamação craniana deve ser imediatamente controlada para reduzir prejuízos, e isso é feito com os corticoides. E, além disso, nós temos ainda alguns corticoides de uso tópico, utilizado para problemas nos olhos, nos ouvidos ou mesmo na pele. Por hoje é isso. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.